Oi, Cá, bom dia. Tudo bom? Oi, seu Nelson. E aí, gente, como que vocês passaram de final de semana? Tudo tranquilinho por aí? A Fero, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe essa segunda-feira, né? Hoje tá um dia gostoso, não tá tão frio. Bom dia, para sua família também, seu Nelson, Deus abençoe. Então, vamos continuar, vamos ler a palavra do Senhor hoje, né? Eu estava tentando descobrir aqui onde que a gente tinha parado. Tudo bom, Eliette? Acho que foi aqui no versículo 5, né? Ah, eu até tinha marcado aqui, ó. Então, vou apagar aqui. No versículo 5 de Isaías 51, já estamos no 51. Oi, Flavinha, tudo bom? A Ediane. Então, eu vou continuar a leitura aqui. Isaías 51, 5. Deixa eu ver o que a gente estava lendo ali como subtítulo. Palavra de conforto para Sião, né? Quando Deus fala de Sião, fala do povo escolhido dele. Nós somos povo escolhido de Deus. Lá em Gálatas 3, fala sobre toda a descendência que nós temos por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus fez conosco uma aliança que nos uniu aquela aliança do povo de Deus. Então, o Senhor falou que todos aqueles que crescem nessa palavra também fariam parte com Deus em tudo aquilo que Ele estava falando, tudo aquilo que Ele ensinou para nós quando Ele esteve aqui e ainda continua ensinando através do Espírito Santo. Então, é para nós essa palavra, também é para nós. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam, e o meu braço esperam. Né? Deus mais uma vez falando das terras além do mar, falando daquelas pessoas que seriam alcançadas por essa palavra, por tudo aquilo que Deus estava ensinando para o povo de Israel. Né? Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, para que os céus porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Deus falando para o povo, falando para aquele que conhece ao Senhor. Lá atrás ele falando para o povo de Sião, para o povo de Israel. Hoje ele falando para mim e para você, porque pela graça do Senhor Jesus, nós somos alcançados. E hoje a gente pode ouvir e entender a palavra do Senhor. Isso pela graça, pelo favor imerecido de Deus, que nos resgatou do domínio do pecado, onde a gente estava em trevas, com nossos olhos fechados e não dava ouvidos para nada, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, quando a palavra diz, né? E hoje a gente pode entender e ouvir a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, né? A Flavinha tá falando ali, tudo bem, é tão bom acordar e trabalhar com você. Que bom, Flávia, eu fico feliz de você estar aqui, da gente poder estar unido aqui como igreja, né? A gente está unido como igreja, porque não é um espaço físico, não é um lugar físico que nos une, mas é o mesmo Espírito. A gente está falando aqui no mesmo Espírito, está falando das coisas que Deus está trazendo para nós, né? Isso é gostoso demais. Eu que agradeço por vocês estarem aí. Então, aqui ele falou assim, para dar ouvidos a todos aqueles que conhecem a justiça. A justiça está em Deus, isso que é maravilhoso, assim, porque nós, por nós mesmos, a gente não tem a sabedoria para andar em justiça o tempo todo, para fazer aquilo que é certo o tempo todo, mas Jesus veio na terra e ele veio nos ensinar a andar em justiça. Ele veio nos ensinar a andar em justiça. E ele falou para os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que vai guiar vocês em toda essa justiça. Então nós hoje somos guiados em justiça pelo Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo que vai dizendo para nós, olha, não é por esse lado, segue, é para o outro, né?
olha, você não deveria ter seguido por esse lado, né? Ele nos convence do pecado. A palavra fala isso. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Quando a gente erra o alvo. A palavra pecar significa errar o alvo. Então, cada vez que a gente erra o alvo daquilo que Deus estabeleceu para nós, nós temos um Espírito Santo dele dentro de nós que vai dizer isso para nós. Porque sem isso a gente não teria condições de ser levados ao arrependimento. Nós só somos levados ao arrependimento por intermédio do Espírito Santo de Deus. Né? Quando a palavra fala que lá no final dos tempos o Espírito Santo será tirado da terra, isso dá uma dor muito grande de ler isso, porque sem o Espírito Santo de Deus não tem como a gente se arrepender, não tem como a humanidade se arrepender, porque nós não encontramos justiça em nós mesmos. Ele é que nos direciona para essa justiça, para dizer aquilo que está certo e aquilo que está errado. E a gente precisa só concordar com ele. A gente precisa andar com Deus, prestar atenção nesse testemunho interior que o Espírito Santo nos dá em tudo aquilo que a gente fizer. Em tudo aquilo que a gente fizer. Deus tem falado muito isso nessas palavras, né? Eu vou percebendo assim aquilo que mais repete, que é aquilo que Deus está insistindo comigo e com você para que a gente aprenda e ande nisso. E Deus tem falado da dependência dele, de buscar ele em todo tempo e em tudo que a gente for fazer, nas pequenas decisões e nas grandes decisões, deixar Deus participar de cada uma delas, para que a gente não erre mais, para que a gente não ande por aí e erre o alvo, né? E siga numa direção que não é aquela, para daí lá na frente ter que voltar. O trabalho é muito maior do que a gente corrigir a rota agora, nesse momento, e andar já no caminho que a gente deve andar. E ali ele fala, né? Ouvi vós que conheceis a justiça. Nós conhecemos a justiça de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Porque um dia nós ouvimos essa palavra do Evangelho e a gente creu nela. E a Bíblia fala isso lá em Efésios, nós já lemos várias vezes, né? Efésios 1:13, que a partir do momento que você ouve a palavra do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, e nela crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele habitou aqui nessa terra, que ele veio para te ensinar a andar naquilo que é certo, para conhecer a Deus. E a hora que você crê nisso, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso espírito como um selo da promessa de uma vida eterna com Deus. Então ele vai nos guiando para que a gente possa lá na frente viver com Deus, né? Aqui esse tempo que a gente vive aqui é só uma passagem. Paulo falou assim que se ele fosse viver achando que as bênçãos do Senhor era só para esse tempo, ele seria o mais miserável de todos os homens, né? Então a gente precisa entender que nós temos uma vida eterna com Deus e a gente precisa viver cada passo desse em direção a ela. E é isso que o Espírito Santo faz, nos direciona nos nossos passos aqui onde a gente está, para que a gente possa não ter conflito nenhum quando a gente chegar lá, né? Para que a nossa mente esteja aberta, para que a gente pense como Cristo pensa, para que a gente seja curado das nossas feridas, da alma, para que a gente entenda que Deus é Deus soberano e Ele nos ama, né? A gente precisa crer de todo o nosso coração que Deus nos ama. E se Ele permite que situações adversas venham sobre a nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar a ser melhor ainda do que isso, a passar por cima de cada obstáculo, a sair mais fortalecido do outro lado. Deus não é um pai que mima, é um pai que educa, que ensina, né? Louvado seja Deus por isso. E eu vou repetir esse versículo. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Isaías está falando já lá na frente, né? Falando ali do povo que conhecia o Senhor e que guardava a palavra do Senhor na força, porque Deus falava assim para eles, deu instrução lá para Moisés, falou assim, olha, se preciso for, ate essa palavra na sua testa, no seu punho, para que você não esqueça disso. Hoje até alguns judeus ainda têm esse costume, escrevem a lei da palavra em letras bem pequenininhas, colocam dentro de um pano e amarram sobre a testa, fazem literalmente aquilo que a palavra está dizendo, amarram no punho para dizer assim,
para estar olhando para aquilo o tempo todo, falando, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu não vou por esse caminho porque eu tenho uma aliança com Deus, eu não vou fazer as coisas erradas, eu não vou cobiçar as coisas do próximo, eu não vou desejar o mal pro meu próximo, porque eu tenho uma aliança com Deus, né? Eu não vou adulterar, eu não vou fazer coisas erradas, porque eu tenho uma aliança com Deus. Foi assim que José falou quando aquela mulher de Potifar, que foi um homem, ele trabalhava na casa desse homem, e essa mulher assediava ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Chegou um dia que ela, literalmente, ela agarrou ele, e ele se desvencilhou daquilo, e falou assim, por acaso pecaria eu contra o meu Senhor, né? A preocupação dele maior era, eu não vou pecar contra Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Então isso tem que nortear as nossas atitudes. Eu não vou fazer isso, não é porque isso por causa daquilo, mas porque eu tenho uma aliança com Deus, porque eu não vou ferir o Espírito Santo que habita dentro de mim. A palavra fala assim, lá nas cartas de Paulo, ele fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Então ele se entristece com as nossas atitudes. Às vezes a gente sente uma tristeza que não é nossa, aquilo é profundo, e às vezes é o Espírito Santo se compadecendo de alguma dor de outra pessoa, quando você intercede por outra pessoa, quando vem ao teu coração outra pessoa que você ama, e aquilo você sente aquela dor, o Espírito Santo ele se entristece, ele é uma pessoa, né? O Benihim escreveu no livro dele, Bom Dia Espírito Santo, ele fala o livro inteiro que o Espírito Santo é uma pessoa, ele está aqui presente conosco, dentro de nós, ele habita aqui conosco, é Deus conosco. E ele falando aqui, né, povo em cujo coração está a minha lei, o povo lá de Israel, e esse povo aqui, eu e você, que ouvimos a palavra e cremos nela, né? Nós somos povo de Deus, porque guardamos a lei do Senhor dentro do nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Lembra que nós já lemos lá em Isaías, em Jeremias 31, que ele fala, né, que naqueles dias Deus imprimiria a lei, não em tábuas de lei como fez lá atrás, mas ele imprimiria a lei no coração do homem, e todos conheceriam a Deus e serviriam ao Deus verdadeiro, por conta dessa nova aliança, né? Jesus é a nova aliança em Deus. Aí ele fala assim, não temais a vergonha, né? O opróbrio dos homens, não tema aquilo que pode te fazer alguém, não tema o que os homens podem te fazer, nem vos turbe por causa das suas injúrias, não se preocupe com o que as pessoas possam te fazer, não tenham medo disso, Deus é com você em todas as coisas. Aí ele fala no 8, né? Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Quando Deus falando assim, se preocupe com aquilo que é eterno, não com aquilo que é passageiro. Aquilo que estão te fazendo, as afrontas que você sofre, né? São passageiras. Se preocupe com a tua alma, com aquilo que é eterno, com aquilo que precisa andar em conformidade com a justiça de Deus. Deixa Deus cuidar das coisas que você não tem ação nenhuma sobre elas. Deixa Deus cuidar dessas coisas. Confia no Senhor. Jesus nos instruiu de forma tão maravilhosa. Ele disse assim, amai os vossos inimigos. Bem isso. Amai os vossos inimigos. A Bárbara falou que chegou agora. Eu tô lendo lá em Isaías 51, Bárbara. Eu li ali a partir do 5, agora a gente leu o 8. E então, quando Jesus falou, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, ele entregou nas nossas mãos uma chave preciosa. Quando a gente ama os nossos inimigos, a gente rebate tudo aquilo de mal, de afronta que vem sobre a nossa vida com a arma mais poderosa que existe, que é o amor. A palavra fala que Deus é amor. Quando a gente age em amor, a gente age em Deus. A gente age em Deus. E isso não tem nada maior que você possa colocar diante de você. Quando você age no amor. Então, amai os vossos inimigos, Jesus fala. E ele diz assim, orai pelo que vos perseguem, orai por aqueles que te perseguem. Às vezes uma pessoa tem inveja de você porque ela não consegue olhar para você
e sem olhar para a própria fraqueza, né? Ela vê aquilo que ela queria ter ou ser e aquilo denuncia a própria fraqueza dela, e a reação que ela tem é ficar com raiva de você. É um sentimento inconsciente da outra pessoa, né? É digno de misericórdia do Senhor. Então, como que a gente age em situações assim? A gente ora por essa pessoa, porque aquilo acaba sendo uma perseguição de alma, sem ela perceber e sem ela querer, aquilo incomoda ela, que ela não consegue olhar para você. Você já se deparou com situações como essa? Às vezes você nem sabe que isso aí acontece, né? Mas ore, se Deus trouxer ao teu coração uma pessoa que às vezes ela te olha assim, que você sente que a pessoa não gosta de você, ore por ela, isso é uma perseguição. Jesus falou: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem, porque quando você ora pela pessoa, da tua boca como se saísse palavras sabe aquelas bombas assim? Não tenho como explicar. Tô imaginando assim, sabe aqueles joguinhos que saem poder assim das mãos, da boca dos personagens. A palavra tem poder, gente. A palavra tem poder. Se você ama com todo o teu coração, se você crê que Deus vai agir em teu favor em todas as circunstâncias, porque Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa reputação. A gente não precisa ficar se preocupando com a nossa reputação, com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Aqui essa palavra está dizendo isso, né? Não pense, não se preocupe, não turbe o teu coração por causa das injúrias, das calúnias, das maledicências que vêm contra a tua vida. Não se preocupe, não vai se preocupar com isso. Deixe isso para o Senhor cuidar, porque enquanto Ele cuida da nossa reputação, que é a forma como as pessoas nos veem, a gente precisa cuidar do nosso caráter, que é a forma como Deus nos vê. Isso é mais importante, aquilo que a gente é quando ninguém está vendo, né? O caráter é isso, é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Você não precisa fazer de conta ou simular alguma coisa, você é aquilo ali, é isso que Deus vê, e é isso que a gente precisa se preocupar. E essas pessoas, essas coisas que estão à nossa volta, as injúrias, as maledicências, Deus vai cuidar de cada uma delas, segundo a misericórdia dele. E o papel nosso é interceder em favor delas, porque tem uma palavra que fala assim, que Deus não se agrada na morte do ímpio, né, da pessoa que não crê. O ímpio é aquele que não crê, aquele que não quer saber. Deus não se agrada que essa pessoa morra sem salvação. Deus não se agrada que ela se perca, que ela sofra. Deus ama, Deus criou todos. Ele não criou só um, Ele criou a todos. Então ele pede, interceda por essas pessoas. Quando Jesus falou para os discípulos assim, olha, uma coisa bem importante para você entender, mas eu vou orar pela pessoa, vou pedir a Deus para que Deus abençoe a vida dela, mas ela nem está aí, ela nem acredita em Deus. Não tem problema, não tem problema. Jesus falou para os discípulos, certa ocasião, quando enviou eles para já fazer o ministério, ele falou assim, ide, né? Pelas cidades e pregai o evangelho, vai de 2 em 2, ele deu todas aquelas instruções para os discípulos, quando vocês forem, não leve uma capa a mais, não leve comida, não leve alforje, não leve nada, confie no Senhor, Deus vai prover tudo aquilo que vocês precisarem. E daí ele foi dando instruções, ele falou assim, quando vocês entrarem numa cidade, declarem a paz numa casa, que ele falou que quando eles entrassem numa casa, era para eles permanecerem naquela casa, até o final daquela missão naquela cidade, não era para ficar pulando de uma casa para outra. Então permaneçam ali e quando vocês entrarem ali, declarem a paz sobre aquela casa. Se aquela casa for digna da minha paz, a minha paz repousará sobre eles. Se não for digno, voltará para vós. Olha só que interessante. Então, cada vez que você abençoa a vida de alguém, que você declara paz sobre a vida de alguém, se aquela pessoa é digna de receber aquela paz, ela vai receber e vai ser grandemente abençoada por Deus. Mas se ela não for, se ela não quiser, se ela rejeitar aquilo no coração dela,
volta para você. Então, quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, abençoe a todas as pessoas que estão à sua volta e ore por aquelas que te perseguem e abençoe a vida delas. No começo, você também pode estar angustiado com isso. Eu não consigo abençoar. Vai falando da boca para fora, vai falando mesmo sem vontade, que daqui a pouco o Espírito Santo vai limpando você também, porque quando a gente ora por alguém que não gosta da gente, Deus faz algo tão extraordinário, que é limpar o nosso coração com relação àquele sentimento, porque a gente tem que ser imune a todas essas coisas. Você não pode sofrer junto, porque o problema não é teu, o problema é do outro, né? É ela que tem esse sentimento, não é você. Então você não tem que ter igual sentimento, entendeu? Você não tem que ficar bravo com a pessoa, você não tem que, eu não quero nem chegar perto também. Não, você tem que amar, esse é o nosso papel, amar o nosso próximo. A Bíblia não está falando para amar só aqueles que nos amam, né? Está falando para amar todas as pessoas, como a nós mesmos. Então ore por ela, e a hora que você vai orando, vai pedindo a Deus a bênção sobre a vida daquela pessoa, Deus mostra o coração dessa pessoa, Deus mostra a motivação na alma dela para ela estar agindo da forma como ela está agindo. Porque nós, as injúrias, como essa palavra falou aqui, as coisas ruins que as pessoas fazem, são sintomas, não são aquilo que elas são, porque Deus criou a gente para ser bênção sobre a terra. Deus nos criou para ser luz sobre a terra, isso. Deus não ia criar uma pessoa para ser uma discórdia só, não. Aquilo ali é uma máscara, aquilo ali é um sintoma. Existe uma causa por trás disso. E quando a gente intercede por alguém de coração, Deus começa a mostrar essa causa, mostrar esse coração, mostrar a dor do coração do outro. Lembra que eu falei do Espírito Santo? Ele sofre pela dor do próximo. E aí você começa a substituir aquela mágoa por misericórdia. Vai crescendo um amor dentro de você, um amor. E quando você olhar para essa pessoa com todo esse amor de Deus, ela se constrange. O amor de Deus constrange, a palavra fala isso. Ela vai se sentir até envergonhada diante daquilo. E a luz do Senhor começa a brilhar nela também. E vai trazendo cura para a vida dela. É maravilhoso, Deus. Nós temos que contagiar o amor de Deus. Não nos fechar e crescer em mágoa e afastar das pessoas. Não, a gente tem que, ao invés de ser contagiado, né, por essas pessoas que nos querem mal, às vezes, ou não gostam de nós por algum motivo, ao invés de a gente se deixar contaminar por elas, a gente é que precisa contaminá-las com esse amor de Deus que habita em nós. Que esse amor possa crescer cada vez mais. E ele cresce dessa forma, quando a gente se alimenta daquilo que é verdadeiro e quando a gente faz aquilo que Deus nos pede, né? Quando a gente ora, quando a gente ama o nosso próximo, independente de quão próximo ele está ou de que forma ele é. Deus não faz restrição, né? Ele fala que ele ama e Deus não faz acepção de pessoas, a palavra fala assim. E a gente também não tem que fazer, a gente tem que amar todas as pessoas, porque todas elas foram criadas por Deus e todas elas têm potencial para ser grande na mão de Deus, né? Às vezes a pessoa está ali imersa no problema e na dor dela e ela só precisa de uma oração para que ela consiga sair daquela situação que ela está. Então a tua oração não volta vazia e ela abençoa a vida do outro e abençoa a tua própria vida também. Amém? Que bênção, né? Vale a pena a gente seguir aquilo que Deus fala no nosso coração. Enquanto Ele abençoa, nós somos abençoados também. Enquanto Ele limpa a vida do outro, através da luz do amor dele, ele vai limpando dentro de nós também, tirando toda essa crosta, toda essa mágoa, tudo aquilo que nos impede de avançar. Não tem como a gente receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós sem nos esvaziar das coisas velhas,
né? A gente tem que deixar para trás as coisas velhas, as mágoas, porque se a gente fica tão magoado com alguma coisa que alguém nos faz, é porque tem uma ferida aí dentro, né? Tem uma ferida aí dentro. A palavra fala assim que a gente tem que morrer para nós mesmos. Você já leu isso nas cartas de Paulo? Ele fala várias vezes que a gente tem que morrer para nós mesmos. Então, o morto não se preocupa com nada, né? Morto não reclama. Então, você faz uma avaliação aí do que é morrer para você mesmo. É ser imune a qualquer coisa ruim que venha contra você, a ser imune até mesmo às coisas boas, no sentido de não se envaidecer com elas. Amém? Ô Senhor. Oi, Ju, um beijo para você. Vamos orar por você, sim. Que Deus abençoe tua vida grandemente, né? E ande na luz, busque estar dentro dessa luz do Senhor, né? Para que tudo nos vá bem. A escolha é sempre nossa. Deus nos dá a direção em que a gente deve seguir. A escolha é nossa, a escolha é nossa. E as orações de um para com os outros nos dá força para fazer essas escolhas. Então, é importante a intercessão, você orar por alguém, para que aquela pessoa tenha a oportunidade de fazer boas escolhas e sair daquela condição que ela está e vir para um lugar melhor. E quando você vê o teu ambiente de trabalho, as pessoas que estão à tua volta, tá tudo maravilhoso, porque a hora que você começou a trabalhar ali, as coisas começaram a mudar. Perceba isso. Louvado seja Deus pela sua vida, que você pode ser canal de bênção por onde você passar. É assim que Deus te fez para ser. Amém? A Bárbara também. Então vamos guardar esses nomes aí para a hora que você for fazer a tua oração, a tua intercessão ali. Ore pela Juliana, ore pela Bárbara, né? Ore uns pelos outros, é isso que a gente precisa. A Bárbara está perguntando se a live fica salva. Eu deixo salva por um dia, Bárbara, aqui no Instagram, que nem hoje eu vou apagar a de sexta-feira e daí eu deixo essa. E eu tô postando agora lá naquele canal que eu falei para vocês que eu tinha feito, sabe? Canal Nossa Natureza, né? Lembra aí que é a nossa natureza em Deus. Eu fiz esse canal já faz um tempo, desde a metade do ano passado, e eu ficava nesse dilema, se eu postava lá, mas o canal fica naquela situação, e aí eu comecei a postar no meu canal mesmo, mas não deu muito certo. Eu percebi do Senhor que não era isso, né? Porque em vez de eu trazer pessoas, eu estava tirando as pessoas de lá. E não é isso. O Senhor falou que eu ia falar de Jesus falando de sabonete. E eu lembrei muito dessa palavra. E falei assim, então aqui não é o lugar. Aqui as pessoas vão perceber o Senhor sem eu falar, né? Aqui é diferente. Aqui vai vir pessoas de tudo quanto é forma. Aquelas que não querem ouvir, aquelas que não querem saber, aquelas que não creem. Vai vir de tudo quanto é jeito. E elas vão sentir a presença de Deus e o amor dele, eu falando de sabonete. E assim tem sido, né? Eu já vi vários comentários de pessoas falando assim, nossa, como você tem uma luz, né? Você tem não sei o quê. Eles pensam que é eu, né? E não é eu, não é nada vem de mim, né? Tudo bem que há na gente vem de Deus. É assim que a palavra fala. A Bárbara tá dizendo ali, minha primeira live. Olha, Bárbara, você tá aqui só hoje. Oh, que bênção! Seja muito bem-vinda. Que maravilha! E tá participando bastante, é assim mesmo. Fique à vontade para participar. Deus abençoe grandemente a tua vida também. Que bom! E a gente tem, olha, nós começamos Isaías no capítulo 1. Isso mais ou menos em outubro do ano passado. E eu acho que a gente vai terminar por aí, né? Daqui a alguns meses ainda. Não, falta muito pouco, gente, olha só. Falta bem pouquinho para a gente concluir o livro de Isaías. E já vão orando aí para Deus dar a direção de qual que vai ser o próximo. Eu não faço ideia. Foi vocês que falaram Isaías, lembra? Né? Não foi eu. Eu nem estava na minha cabeça para ler Isaías. E a gente já leu o livro de Tiago, já lemos Efésios, e agora estamos lendo Isaías. E antes a gente lia versículos alternados, né? E então vamos ver qual que vai ser a próxima direção aí, do que a gente vai ler, qual que vai ser o próximo livro
que a gente vai começar a ler e deixar o Senhor nos instruir naquilo que Ele quer, né? Porque eu creio muito nisso, que em qualquer lugar que você abrir a palavra de Deus, Deus vai falar aquilo que você precisa e para o dia de hoje ainda, que o que é mais maravilhoso, é o nosso pão diário, né? A palavra de Deus é o nosso pão diário, tá bom? Beijo grande para você, a gente se vê amanhã então, se Deus quiser, às 6h16. Até!